Elô, quando a gente pensa sobre a educação dos filhos, a gente pensa numa coisa muito importante, né? Como é essa relação dos filhos com os pais durante as fases da vida, em relação à obediência, por exemplo, a quem eu sou, né, perante os meus pais em diferentes fases da vida. O que você acha? No ciclo vital, na terapia sistêmica familiar, no ciclo vital a saúde está. A criança seguia na hierarquia familiar, os pais são autoridades e ele obedecer, certo? E na adolescência também. E quando é o jovem solteiro sair de casa, ele já é o adulto. Então o que seria? A obediência também? Não. E quando ele está na fase do casal, seria obediência? Todo mundo pensa que está obedecendo ainda a autoridade dos pais. Não. E nem quando constrói uma família. Então, desde adulto, a fase do casal, a fase da família, o saudável é você sendo feliz. Você dando conta de você mesmo. Não sendo mais pesado nem trabalhoso para os pais. O que a gente chama de autonomia, né? Autonomia, que é a individuação, mas pertencendo. O pertencimento à individuação é a saúde. Entendeu? É muito importante isso. Só que muitos pensam que ainda é obedecendo os pais, as regras, que são as famílias aglutinadas, que querem comandar os filhos e até a família dos filhos, né? Até quando eles já estão mais idosos. Tem uma dinâmica de punição se você não está a serviço da família. E aí a gente adoece. A gente aprender a diferença de respeito e obediência, né? Isso. Porque eu vou continuar respeitando, amando, desejando estar com os pais. Fazendo parte. Fazendo parte, mas tem a individuação que eu não sou punida. E eu não sou pesada por... Sabe aqueles filhos que ainda dão trabalho, com 40 anos, liga. Pai, estou aqui no hospital, muito mal, e são ainda... A eterna criança dando trabalho para os pais, eles não descansam. Então, você honra seus pais sendo feliz, tomando conta de si mesmo, tendo essa autonomia. Tornando-se indivíduo independente, né? Que dá conta de si mesmo. Porque foi treinado por esses pais na infância e na adolescência, então ele está treinado para ser aquele que cuida de si mesmo. Mas hoje a gente vê muitos nenéns adultos, né? E tem uma foto do idoso, os pais idosos de 60 anos carregando um carrinho de bebê de um filho de 50 anos. Então esse filho não está honrando os pais e não individualizou. É uma eterna criança. Então o saudável é crescer, ir, né, Elô? Com 18 anos ele já tem o poder de escolher o que ele quer, o que é bom, o que não é. Então essa autonomia, poder de escolha do que ele pensa, do que ele sente e administrar as emoções e o pensamento é a maturidade. É o começo. E aí a gente vê que acaba acontecendo também que uma coisa muito importante na família é a hierarquia. E essa hierarquia se inverte, né? A gente vai trocando os papéis entre filhos, entre pais, e vai causando também essa desordem emocional, né? A desordem emocional e muita doença. Porque você fica no papel errado. E na hierarquia, quando você cuida dos pais, os pais cuidam dos filhos. É como a cachoeira, a água caindo, é natural. Quando o filho que está aqui embaixo, né, na hierarquia, ele vai subir, ele exige uma energia que não é dele, para cuidar dos pais. Era como se fosse uma desobediência de um ciclo natural, né? E quando ele está aqui em cima cuidando dos pais, ele gasta uma energia que não é dele. Então ele está roubando do próprio corpo e vai adoecer. Isso é o clássico, é o que mais acontece. Não significa não cuidar, mas é trocar de lugar, né? É trocar de lugar, só de trocar de lugar, mas ele vai mandar nos pais, é cuidar dos pais, é uma energia. Ele feriu uma hierarquia divina, né? Que Deus criou. Um ciclo vital da vida, da pulsão de vida, ele feriu, porque ele saiu daquele de receber e foi doar. Então ele não teve, ele quebra o princípio de que ele parou de receber, então ele fica paralisado no emocional. Então ele é forte, ele é o bem-sucedido, é o resiliente, porque ele ficou poderoso quando era pequeno, ele vai salvar, ele vai cuidar dos pais. Ele fica no lugar da mãe, na casa, cuida dos irmãos, dos pais. É bem complexo, é bem complicado, sei que adoece. Tem muitos casos para a gente pensar, porque às vezes a gente também vem aqui mais para o começo da vida, na infância, a gente vê crianças
que mandam nos pais, Isso que aí. comandam os É isso pais. aí. Que Porque ele também... está no lugar, no comando, e é pesado para ele. Então, que a gente trabalha muitas crianças que tiveram que ser os pais dos pais, porque eles eram nenéns reis, né? Os infantis que não cresceram e foram ser pais. Então, isso tem demais. Então, o filho fica forte. Então, ele é o que é bem sucedido, é o resiliente. Ele é muito, muito forte. Só que ele fica paralisado na emoção. O emocional dele fica da criança, porque ele deixou de viver aquela fase. Então ele vai ter que desenvolver nas dinâmicas, a maturidade emocional. Ele cresce o corpo, mas Ele é forte, o emocional continua bem-sucedido. infantil. Por isso que os homens bem-sucedidos se auto-sabotam, porque essa criança foi abandonada. E muitos têm muitas doenças de câncer por causa disso. O corpo cresce, mas o emocional continua infantil. Ele é forte, ele é o bem-sucedido, é o que ganha mais dinheiro, ele é bem-sucedido, ele é resiliente, ele aguenta tudo. Mas a criança dele ficou paralisada. Como é importante a gente pensar sobre as nossas relações com os nossos filhos, né? Muito. As nossas relações Da familiares. gente ser forte, dar conta das coisas, da gente não jogar. Na responsabilidade da hierarquia familiar é muito sério. E é o que fere e a pessoa fica no lugar errado, né? Ela está mandando onde ela não pode mandar. Fica pesado demais. E aí a gente vem para a terapia para fazer esse processo de autoconhecimento. De sair daquele lugar, de se pedir daquele lugar, né? Aí vai curando. É um encontro consigo mesmo, né? E vai desenvolver agora a maturidade que ficou parada emocionalmente com uma criança. Aí ela vai passar a vida inteira mendigando alguém para ver seu pai que ela nunca tem, porque ela virou uma criança órfã. Porque ela ficou no papel errado. Por isso que a gente precisa se conhecer. Eu acho que é o objetivo da nossa vida. O autoconhecimento e a gente se transformar. E ter a coragem de ter o processo, né, de transformação, que não é fácil. É um caminho longo e que exige muita disciplina. E tem que ter a técnica certa, senão não funciona.